Essa aqui é a nossa terceira edição do programa da Live de CTP, uma ideia que surgiu entre as entidades que compõem o Comitê Executivo, né? Que o CTP ele é formado, senador Isalci, por 8 entidades, né? Da Live de CTP, uma ideia é formado pela Academia Brasileira de Ciências, pela Andifes, que reúne os reitores das universidades federais, pelo CONFAP, de qual hoje está aqui o nosso querido Fábio Guedes, que é presidente do CONFAP, quais são as fundações estaduais de amparo à pesquisa, o CONFIES, que reúne as fundações de apoio às universidades, o SBPC, tradicional, mais de 70 anos de luta, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o CONIF, que reúne todos os reitores dos institutos federais, o CONSECT, que representa, o conselho que representa os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, e o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas Inteligentes e Solidárias, né? É uma coalizão que atua no parlamento em defesa das questões que envolvem ciência, tecnologia e inovação. E hoje nós temos a presença aqui do querido senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi deputado comigo, um senador combativo, que tem uma atuação muito forte na área de ciência, tecnologia e inovação, muitas iniciativas na área, e nós vamos conversar com ele um pouquinho hoje sobre esse ambiente, né, brasileiro de inovação, tecnologia, ciência e as perspectivas para o período próximo. Vou abrir, então, a palavra para o Fábio, para dar aí uma boa noite em nome da Comitê Executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Por favor, Fábio. Bem, boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite feito pela Iniciativa da Ciência e Tecnologia do Parlamento, ICTP-BR, e na figura do seu coordenador executivo, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e ex-deputado federal, Celso Pancera, cumprimentar o senador Isalci Lucas e parabenizá-lo pela essa luta incansável que tem enfrentado no Parlamento brasileiro e juntamente com outras entidades importantes do Brasil na defesa da ciência, tecnologia e inovação brasileira, nas fontes de financiamento e assegurar digamos assim, para nós um espaço extremamente importante e representativo na figura do senador no Congresso Nacional, para que a gente possa levar uma pauta, que é uma pauta, senador, importantíssima, e ela é apartidária, inclusive. É uma pauta que é impressionante como ela não tem litígio, é uma pauta que consegue reunir e unir todas as diversas lideranças do Brasil, sejam elas políticas e partidárias, sejam elas institucionais, organizacionais e sociais. Então, precisamos, de fato, lutar por essa pauta que é extremamente importante para o futuro brasileiro. Muito obrigado por estar aqui nessa live de hoje. Senador Isalci, uma boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, né, o convite de participar deste evento, parabenizar vocês por essa iniciativa, né, do ICTP, aí, que é da área de Ciência e Tecnologia. Você sabe, Celso, nós somos deputados juntos e eu também tive a oportunidade, por 2 mandatos, de ser secretário de Ciência e Tecnologia e pude perceber no Executivo quase que a impossibilidade, né, de você fazer qualquer coisa, porque realmente a nossa legislação ela proibia praticamente tudo. E nós conseguimos lá no Congresso, eu fui presidente, sou ainda presidente agora também, da Frente Parlamentar Mista, né, de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa, e nessa linha, né, da superpartidária, né, essa matéria a gente sempre trabalhou de uma forma superpartidária, a gente conseguiu avançar bem. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de colocar como, eu não sei se fui presidente ou relator, não é, da inovação na Constituição. Nós aprovamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia, atendendo praticamente todos os pedidos, né, da associação, da academia, do próprio CONFAP, CONSECT, né, das entidades da academia toda, do setor empresarial. Então, acho que a gente conseguiu avançar bem. Agora, não se faz ciência, tecnologia e educação com discurso, né? A gente faz isso com recurso. Então, a luta maior nossa é essa, né?
é sair do discurso e entrar agora no recurso. Por isso que eu apresentei algumas propostas agora e estou negociando isso com o governo. Eu tenho ajudado muito, não é? O Ministério, hoje mesmo falei com o ministro, com o Júlio Sameguini, sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que está sempre carente de recursos, né? A gente sempre tem dificuldade de recursos, e a gente precisa agora sensibilizar o Congresso, que está fazendo um belo trabalho, realmente, o Senado, principalmente, que eu estou direto acompanhando, a Câmara também, mas eu acompanho o Senado, estou lá no Senado. A gente tem votado matérias super importantes, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, não é? E a coisa está andando bem. Tanto que estamos aprovando tanta coisa que o Executivo não dá conta de executar, né? Nós aprovamos aí quase 500 bilhões para o Covid e ainda não se executou nem 40%. Então, a gente precisa agora concentrar os recursos no pós-Covid, né? Porque o Covid está aí, recebeu muito apoio, não foi o suficiente, porque a gente tem dificuldade com o sistema financeiro, né? O crédito não chegou, essa é uma dificuldade grande. A própria educação vai sofrer muito, e sofreu muito, porque esse repasse que foi feito para os estados e municípios não condicionou a alocação de recursos para a educação, então houve uma redução significativa dos recursos e, consequentemente, uma queda muito grande. E foi o que nós discutimos ontem no Congresso, no Senado, exatamente para a gente começar a discutir o pós-Covid. E aí, nessa linha, eu imediatamente entrei já na discussão do PLC 135, né, que eu apresentei, sobre o Fundo Nacional, né, de Científico e Tecnológico, que é fundamental. Hoje, ele praticamente é todo contingenciado, e isso inviabiliza qualquer coisa. Então, a proposta do projeto, né, basicamente, primeiro, proibir o que nós já conseguimos algumas vezes na Comissão Mista do Orçamento, mas queremos agora colocar na lei a proibição do contingenciamento. Esse ano passado, nós conseguimos colocar no orçamento, mas acabou sendo vetado, e a gente precisava derrubar o veto, mas agora a gente quer aprovar a lei, proibindo qualquer contingenciamento do fundo, né? E transformar, o principal ainda é esse, transformar de fundo contábil para fundo financeiro, porque além de ser contingenciado, ele é praticamente devolvido, né? Ele sempre está compondo, não é, o superávit primário. E hoje nós temos lá 9 bilhões que precisa ser utilizado. Agora, neste momento, as pessoas acham que a vacina virá num passo de mágica, né? As pessoas acham que da noite para o dia vem a solução. Eles esquecem que isso aí são anos e anos de pesquisa, não é? E que o resultado não é de curto prazo, é de longo prazo. Então, a gente tem que investir, colher, tem que plantar muito para colher lá na frente. Então, acho que esse projeto ele é fundamental. A gente tem que trabalhar agora os estados todos, para que eu disse isso recentemente, para as academias, falei também para alguns institutos de pesquisa, para cada um cutucar lá seu senador do estado, para a gente pautar isso, né? Então, pegar os líderes e cobrar realmente a colocar isso na pauta. Eu espero que a semana que vem a gente vote o Fundeb, que é fundamental também, mas, na sequência, eu acho que cabe muito votar logo o PLC 135, que é esse do FNDCT. Ô, senador, eu estou vendo aqui que na nossa audiência nós temos aí alguns amigos da área, né? Eu estou vendo o Saboia, né, que é da Amprotec, o Chico Saboia, estou vendo aí o Gagione, eu vi o professor Mário Neto Borges, o presidente do CNPq, né? São pessoas, entre outros, né? Estou vendo aqui rapidamente, postaram mensagens. Foi o presidente do CONFAP quando eu fui vice-presidente do CONSECT, né? Também, olha aí. Mas o Fábio, ontem ele falou, essa semana a Câmara aprovou o Fundeb, né? E semana que vem começa a tramitação no Senado. Mas o Fábio ontem criou uma fala, ele falou assim, Celso, nós temos que martelar que o FNDCT é o Fundeb da Ciência e Tecnologia. Fábio, você podia fazer um comentário para a gente sobre essa questão, essa luta que a gente tem que levar adiante aí
pela transformação do FNDCT em fundo financeiro, que é parte do projeto do senador Luiz Alcir, parte relevante do projeto PLC 135. Fábio, por favor. Isso mesmo, senador. O que o Celso colocou é porque semana o Brasil, a nação brasileira, deu um passo extraordinário, que foi a aprovação de uma maioria, né, quase que absoluta, né, do Fundeb, com um fundo perene para a educação brasileira, não é? E no meio dessa discussão, assim, as luzes, né, vão nos estimulando, e a gente, numa reunião, saiu essa, né? Olha, o FNDCT é o Fundeb da ciência brasileira. E hoje eu estava acompanhando a imprensa, no jornal, na TV, e tinha a seguinte chamada: Câmara quer direcionar discussões para saúde e meio ambiente. Aí eu fico me perguntando, existe saúde e meio ambiente sem ciência? Então, assim, as coisas às vezes se invertem, né? Não existe ciência, saúde e meio ambiente sem a ciência. Porque se tem, por exemplo, senador, uma área no mundo, onde o Brasil é respeitado e recebido de tapete vermelho como autoridade mundial na área científica e na área ambiental. Então, discutir meio ambiente, por exemplo, no Brasil, sem ciência, discutir saúde também, por exemplo, essa crise nos mostrou, né, um pouco os problemas estruturais que o Brasil tem no campo da inovação tecnológica, por exemplo, na reversão do nosso parque fabril, por exemplo, para produzir bens e equipamentos de saúde, né? A própria Estados Unidos, numa dependência, e isso vai mexer, inclusive, com a política e estratégia norte-americana no futuro, diminuir essa dependência da China de equipamentos de saúde, e o Brasil precisa também discutir isso. Agora, isso não pode ser discutido somente no campo mais supérfluo, mas sim na base. Então, ciência, tecnologia e inovação, ela é a base para um desenvolvimento na área de saúde, na área ambiental, na área de indústria e fármacos do Brasil. Então, essa discussão sobre o FNDCT, transformar ele, né, num fundo perene, descontingenciável e também cumulativo, é extremamente importante, porque nós temos uma estrutura montada, e essa estrutura montada, ela não é montada de anos anteriores, muito recentes. Ela já vem de pelo menos 50 anos, 60 anos, ou seja, nós temos uma experiência acumulada que não pode ser assim desmontada por falta de financiamento. Porque o mais importante nós já temos. O que é que nós temos mais importante? A infraestrutura, que está se deteriorando, e a massa crítica, que são as pessoas. A gente tem demos uma resposta ao mundo muito recentemente no caso do Zika vírus. O Zika vírus, quem solucionou o problema do Zika vírus foi a ciência brasileira, com recurso imediatamente transformado em projeto de pesquisa, a reunião dos nossos pesquisadores, e nós mostramos para o mundo, né, um problema que era genuinamente de um país tropical. Eu me lembro que, na época, nós estávamos em missão, inclusive pelo CONFAP, o professor Sérgio Gagione estava nos acompanhando, a professora Zaida também. Nós visitamos um grande laboratório na França de mosquitos. Eles tinham mosquito no mundo inteiro. E eles nos perguntavam, naquele momento, o que estava acontecendo com o Brasil com o Zika vírus. Olha, eles, que eram ponta, e nós conseguimos mostrar ao mundo que nós resolvemos o nosso problema. E o que está se colocando pela frente aí, né, com relação a novas pandemias, várias novas mutações de vírus em razão dos desequilíbrios ambientais, vai exigir do Brasil, né, que nós estejamos preparados para enfrentar isso no futuro, no campo do meio ambiente e no campo da saúde. Agora, isso com ciência, tecnologia e inovação. Não pode ser uma coisa somente um discurso, né? Então, por isso que o fundo é importante, e o senhor tem sido um baluarte na defesa desse fundo, junto com o Congresso Nacional, e acho que temos aí uma oportunidade fantástica de sairmos dessa crise. Essa é uma herança positiva dessa crise causada pelo vírus, pelo Covid-19, que é a gente garantir recursos sólidos para financiar a ciência brasileira. Eu fiquei muito feliz, eu participei de um encontro, né, de ciência, tecnologia e inovação com a CNI e com vários outros institutos, né, principalmente a MEI, né, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, e a gente pôde, eu percebi lá, inclusive, na Helena Mader, né, a nossa querida Helena, ex-presidente da SBPC, né, as pesquisas dela agora sendo utilizadas no combate à Covid-19. Então, nós temos muitos pesquisadores, precisamos, de fato, dar manutenção, e não só isso,
né? Nós temos um sério problema hoje também de mão de obra, contratação de pesquisadores, né? Os nossos pesquisadores dos institutos estão, além de estarem numa idade já avançada, e você sabe que não é como qualquer trabalhador, que você entra um novo e substitui, né? Você tem todo um processo transitório de passar experiência, né? Os projetos, isso demora um pouco. Então, é uma defasagem muito grande, a gente tem que também se preocupar com isso, né? Tem que entender também que a inovação acontece nas empresas, então a gente precisa aproximar cada vez mais as empresas do setor acadêmico, né? E do governo, da academia e do governo. Então, acho que a gente está avançando. Agora, tudo isso depende de recursos. Eu vou adotar isso que você falou agora, eu achei muito interessante, eu sempre falei no fundo, mas realmente é o Fundeb, né? É o Fundeb da Ciência e Tecnologia, nós vamos comprar essa ideia, né? Para a gente poder realmente forçar a barra para a gente votar ainda também este ano, né? Agora, além dela, né, a gente também, eu apresentei alguns projetos de incentivo, né? Porque a Lei do Bem precisa ser alterada, eu também já apresentei o projeto da Lei do Bem, não é? Uma, inclusive, que foi patrocinada pela ANPEI, né? Mandou para mim, depois a gente ampliou com a discussão da CNI, a gente ampliou um pouco mais, para dar também para as pequenas e microempresas a condição de investir também em inovação, porque hoje lucro presumido, o simples, não pode aplicar em inovação. E as nossas empresas, principalmente as pequenas e médias, elas são todas analógicas. Nós temos hoje, se não me engano, eu vi uma pesquisa recente, apenas 2% das nossas empresas estão no 4.0, indústria 4.0. O resto está tudo analógico ainda. Então, isso é... Aí agora o Covid, com a falta de respiradores, falta de equipamentos, é que a gente percebeu, não é, que essa dependência dos países, né, que, como a China, por exemplo, que tem um custo baixo, né, de mão de obra, o nosso custo aqui é muito alto, os americanos também, né, acabaram passando tudo que era mão de obra barata, passou para a China, né, para a Índia, e agora fica aí dependente de produtos, né, de máquinas, equipamentos. Então, acho que com isso é uma experiência que a gente tem que aprender e investir também na inovação, né? Porque a inovação hoje ela é fundamental, mesmo que custe mais, né? Para a gente não ficar nessa dependência que nós ficamos agora, né? Mas essa ideia do Fundeb, da Ciência e Tecnologia, eu gostei muito. Senador, inclusive a Heloísa, da ANPEI, está nos assistindo, ela postou até uma mensagem aqui muito legal no YouTube, e esses dias o Paulo Baroni, que também está nos assistindo, que é da sua equipe, ligou para a gente ajudar a articular a aprovação desse seu projeto de lei, que trabalha a Lei do Bem, e nós estamos ajudando de fato, porque, de fato, ele é importante, né, relevante, como incentivo para as pequenas empresas, que são muitas, e precisam ser muito mais, né, que trabalham com inovação. E hoje, por sinal, hoje é a data de aniversário da FINEP, né? Hoje a FINEP faz 53 anos, acho que o Fábio acordou cedo hoje mandando um vídeo da FINEP, né? Mas é importante a gente registrar essa questão, porque a FINEP ela tem ela cumpre esse papel dentro do Brasil e tem uma história muito bonita vinculada à inovação e à pesquisa brasileira, né? Eu queria, senador, que o senhor abordasse um pouquinho a questão do orçamento do ano que vem, porque agora, dia 31, o governo deve enviar a peça orçamentária, né? Se não me engano, é agora o prazo do envio da peça orçamentária. Como é que está essa conversa? Já tem conversa sobre isso? Tem alguma expectativa dessa questão do orçamento de 2021 para o setor? Existe já algum tipo de conversa? Quem vai ser o relator setorial? Como é que está isso? Como é que está essa conversa lá, esse virtual em Brasília, né, no Congresso? Está começando agora, né, a discussão. Já foi montada a comissão, já estão trabalhando. Agora, eu até marquei exatamente para falar com o ministro sobre isso, né? É evidente que o orçamento do ano que vem vai ser um desastre, né? Realmente, se esse ano foi ruim, imagina o ano que vem nessa situação de pandemia. Por isso que eu acho que essa discussão que nós vamos fazer a partir da semana que vem, sobre a questão de utilizar os recursos que conseguimos para o Covid, colocar em termos de
num fundo também, para ser aplicado nos próximos anos, independente de ter realizado ele agora, né, para não ter que voltar para o Tesouro, eu acho que ele é fundamental. Então, eu acho que a gente precisa aprovar este ano essa questão do fundo. Eu acho que se a gente conseguir aprovar o PLC, o 135, né, que proíbe o contingenciamento e transforma no fundo financeiro, a gente já dá uma aliviada boa, né, para o ano que vem. Então, por isso que a gente precisa que cada um tem que falar com os presidentes da FAP, das FAPs, os secretários, para procurar o senador de cada estado, os 3 senadores, e mostrar para eles isso, né? Porque isso aqui já é óbvio, né? Acho que basta só chamar a atenção, dizendo que nós não vamos sair dessa crise se não investirmos em inovação, em ciência e tecnologia. Eu cobro isso, já fiz todas as sessões dessa semana, eu tive a oportunidade de cobrar isso no plenário, e vou continuar fazendo, porque não é, a ideia é exatamente essa. Mas precisa realmente, hoje, antes de ontem mesmo, o Espiridião Amin já me ligou, Jalci, como é que é esse projeto da AMPEI? Alguém falou com ele. Não é? Então, a gente precisava que a AMPEI, todo mundo, procurasse o senador de cada estado e pedisse para colocar na pauta. Toda segunda-feira a gente tem reunião de líderes. Nós temos aí 8 medidas provisórias, agora entrando na pauta essa semana, que vai acabar sendo um motivo e tentativa de prorrogar a votação do Fundeb. Eu já conversei com o relator, né, o Flávio Arnes, ele me disse que na segunda-feira ele apresenta o relatório já pronto para votar. Então, já fiz 2 questões de ordem para a gente poder votar, nem que seja de madrugada. Né? A gente quer votar o texto da Câmara, então não tem muito o que discutir. Né? Tem que ir votar. Nós fizemos mais de 60 audiências públicas, só no Senado foram 15. Então, está mais do que maduro essa votação do Fundeb. E aí, votando o Fundeb, nós vamos para o Fundeb 2 da Ciência e Tecnologia. Né? Muito bem. O Fábio, quer fazer um comentário sobre o orçamento, sobre essa questão? Não, eu gostaria de comentar que, para o senhor ter uma noção, senador, a estimativa de arrecadação esse ano do fundo é de 5 bilhões, 200 milhões, tem a questão do crédito também. Né? Mas agora nós estamos praticamente entrando em agosto, e a última conferência que eu fiz foi que o fundo teve como liberação apenas 245 milhões, ou seja, isso dá apenas 1/3 do que está previsto para ser liberado agora no segundo semestre. Qual é o problema disso? O problema não é que o estimado possa ser liberado, os 15%. O problema é que essa falta de previsibilidade atrapalha qualquer tipo de política pública, porque você tem que gastar quase 2/3, né, do que está previsto de apenas de 5,2 bilhões em apenas 6 meses. Veja que uma importância esse PL 135, né? Porque isso acaba tornando a política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil ineficiente, os recursos mal alocados. Isso conspira, inclusive, para a própria área de ciência, tecnologia e inovação. Né? Ou seja, esse não é um modelo que a gente defende. Né? E pode ter certeza que a iniciativa da ciência e tecnologia no Parlamento Brasileiro, e nesse sentido também o CONFAP, né, que são 26 fundações estaduais que têm tentáculos em todo o Brasil, e que pode fazer esse trabalho que o senhor está colocando, que é a gente chegar junto à nossa bancada federal, especialmente os senadores, né, e mostrar da importância desse fundo. Né? Eu acredito que já tem muitos senadores, inclusive o senador Esperidião Amin esteve, né, numa das sessões públicas em defesa da manutenção do FNDCT, fez um discurso muito espetacular, né? Estava ao lado, inclusive, o relator, o senador Otto Alencar. Então, é o seguinte, é um trabalho difícil, muito difícil, que o senhor tem de liderar, né, esse PL. E agora, é um trabalho também que não tem rusgas, ou seja, os senadores podem compreender muito bem, né, a importância desse PL e a importância do Fundeb da ciência brasileira. E pode contar com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, assim também como o CONSEC e as demais entidades. Agora, o CONFAP e o CONSEC tem um tentáculo, né, mais profundo, digamos assim, no Brasil, enraizado através das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação e das fundações, e a proximidade maior com os governos e com a bancada dos respectivos estados. Eu acho que os secretários e os presidentes de FAP
se conversarem com seus senadores, a coisa avança bem. É o que você falou. Não basta também só ter recurso esporádico, né? Tem que ter regularidade, né? É melhor ter até um valor menor, mas regular, do que anos tendo nada e alguns anos um pouco mais. Então, nós estamos lá agora, eu acabei de apresentar uma emenda do PL 12, de recurso, né? Porque alguns deputados colocaram, por exemplo, emendas para a Embrapi, né? E o governo agora está tirando o recurso da Embrapi, das emendas, para pagar a folha. Então, eu estou com a emenda agora para proibir isso. Estou conversando, né, com o ministro, que não é a culpa dele, né? O problema é a economia. A gente vai ter que botar um pesquisador como ministro da Economia, porque realmente é difícil. Como é difícil trabalhar educação, ciência e tecnologia, cara. É impressionante como as pessoas não reconhecem o óbvio, né? Então, eu acho assim, esse FNDCT, ele tem tudo para ser aprovado esse ano. Se a gente realmente forçar um pouquinho mais, porque nós conseguimos, inclusive, lá na CMO, aprovar a proibição do contingenciamento na LDO. O governo é que vetou, mas os deputados, senadores estão bem sensíveis a isso. Né? Eu acho que é o momento correto agora. Se vocês conseguirem. Porque, lógico, eu falo também, mas é diferente, né, de ouvir as entidades na base. Né? Então, pega as entidades de cada estado aí, dá uma cobrada semana que vem dos senadores, por telefone mesmo, não é? Que eu tenho certeza que eles vão nos ajudar a colocar isso na pauta. Eu vou falar com o Otto, né? É importante ele colocar isso também, até porque está precisando de relatar alguma coisa, tem muito tempo que ele não relata, e seria um bom projeto para ele pedir prioridade. Né? Eu acho que a gente consegue sensibilizar isso. Vou conversar com o ministro também, porque ele pode também influenciar bem, né? Basta ele poder falar um pouco com o presidente também. Eu acho que a gente está maduro para votar essa matéria. Eu acho que tem todas as chances. É colocar na agenda. Colocou na agenda. Eu, inclusive, já estava na agenda um projeto, mas não é, que é a mudança de regime, né, para que as empresas pudessem mudar o regime, porque veio o coronavírus, mas eu já tive a reunião com o Ministério da Economia, com o secretário da Receita sobre esses projetos. Né? Por exemplo, a modificação na Lei do Bem, né, tem para você utilizar, inclusive, os investimentos que são feitos no ano, mesmo que dê prejuízo no ano seguinte, que você possa colocar no lucro real isso, né, no controle do LALUR, lá do plano B, para você realmente poder deduzir esse investimento nos anos seguintes. Porque hoje você só pode deduzir no próprio ano. E se você teve prejuízo, aí lascou, você não vai deduzir nada. Então, isso inibe muito o investimento em inovação. Né? As nossas empresas precisam investir em inovação e, para isso, tem que ter incentivo. Eu consegui, este ano, você sabe que o governo mandou para o Senado a PEC, né, para você acabar com os fundos, né, com todos os fundos. E a gente conseguiu salvar o FNDCT, a gente fez uma mobilização. Por isso que eu digo, este fundo ele já está assim, bastante maduro. Os senadores, quando a gente colocou, retirando o FNDCT do fim dos fundos, lá da PEC do Guedes, né, todos os senadores defenderam depois a exclusão do FNDCT, né, da extinção. Portanto, eu vejo que está maduro. Basta alguém dar um empurrãozinho aí em cada estado, que a gente, principalmente os líderes, pega lá no Amazonas, o Eduardo Braga, que tem interesse, né, pede o pessoal da FAP lá, que Amazonas tem uma turma boa na área de ciência e tecnologia, manda falar com o Eduardo, né, que é líder do PMDB, na Bahia lá, pede para falar com o Otto, que é o líder do PSD, né, que é importante. Alguém do Amapá falar com o Davi, que é o presidente, né? O próprio Espiridião pode ajudar muito lá com o PP, com o Ciro, né, que também tem um peso grande. Então, acho que pegando esses aí, a gente consegue pautar isso na semana que vem ou na outra, entendeu? Senador, nós estamos fazendo, nós criamos um fórum FNDCT que reúne, são 20 e tantas entidades, né? Fizemos recentemente, dia 8 de julho,
um ato virtual pela liberação total dos recursos do FNDCT, segundo nossos cálculos, né? A partir da emenda da argumentação do governo e os números que ele utilizou na emenda constitucional de acabar com os fundos, nós estimamos que existem em torno de 25 bilhões de reais contingenciados já de recursos do fundo. É um volume enorme. Isso aí seria um alento de década para a ciência, né? Ou seja, tem essa questão e a transformação do fundo no fundo financeiro é o grande desejo, né? Porque com isso você cria vamos dizer, uma gestão transparente e mais horizontalizada do fundo, né? E também a gente impede que o recurso, ano após ano, fique contabilmente no fundo do Tesouro e seja usado aí para criar o déficit, reduzir o déficit fiscal do governo. Então, essa questão é muito importante. Agora, uma questão que também nos ajudaria muito para a gente mobilizar, senador, era nós termos a relação dos líderes partidários que ainda não indicaram os membros da comissão. Por quê? Porque aí a gente pode fazer um trabalho mais dirigido, por exemplo. A semana passada, retrasado, o Marcelo Castro, lá do Piauí, senador do MDB, esteve aqui e nós falamos com ele sobre isso. Na semana que vem, a gente deve reunir, que já confirmou presença na nossa reunião, será o senador Rogério Carvalho, que é do líder do PT, que ajudou aí na ação lá para a retirada do FNDCT do alcance da PEC 187, né? Então, quer dizer, se nós tivéssemos, se for possível, senador, nos passar, se isso não for nenhum problema aí do ponto de vista legal do Senado, obviamente, né, que nós tenhamos já os líderes que já indicaram os seus membros para a comissão especial, porque também a gente atua mais diretamente. O senhor falou do Otto, que está correto, ele atua na área, é um partido que deve ter hoje a segunda maior bancada, acho que o PSD hoje tem no Senado, né? Ou seja, é importante. Ele foi relator fez um belo relato da PEC de extinção dos fundos, né? E ali eu assisti à sessão, né? Todos nós assistimos, estávamos lá presentes, né? Quando foi retirado o FNDCT do alcance da PEC, né? Ou seja, essas entidades, né, estão dispostas a serrar fileira na defesa do seu projeto. Pode ter toda certeza disso. Daquilo que a gente puder ajudar nisso, porque se conseguisse resolver esse ano isso, o ano que vem a ciência brasileira já iria respirar melhor, né? Os valores gastos na função ciência pelo governo federal esse ano, fazendo atualização monetária, são iguais aos valores usados em 2003. É muito forte o retrocesso, né? Então, veja como a gente precisa, de fato, da aprovação da sua lei, né? Não sei se o Fábio quer fazer um comentário. Pois não? A FINEP colocou, inclusive, que se a gente tivesse conseguido transformar esse fundo em fundo financeiro há 10 anos atrás, nós teríamos hoje 45 bilhões acumulados, né? Então, era um avanço muito grande. Agora, o que eu sugiro? Eu sugiro que vocês preparem um manifesto assinado por essas entidades em defesa da votação do Fundeb da Ciência e Tecnologia, do FNDCT, não é? E vocês conversassem, olha, bastaria você conversar com o Eduardo Braga, que é do PMDB, que é a maior bancada, que tem essa sensibilidade e vai puxar a fila tranquilamente. Depois do PMDB vem o PSD, né, que é o Otto, que é o relator, não é? O Otto, então, tem todas as condições de puxar a fila. Depois, a gente tem lá o Podemos, com o Álvaro Dias, que também não tem nenhuma dificuldade nessa área. Ele pode cobrar isso. O PSDB sou eu que estou conduzindo, então não tem dificuldade, né? E depois vem a Daniela. A Daniela é a líder do PP. Ela é, inclusive, presidente da comissão hoje de Ciência e Tecnologia.
Então, a Daniela também é fundamental. O Rogério, como PT, também é importante, né? E, a partir daí, os demais aí vão tranquilo também, sem dificuldade nenhuma. Então, bastaria conversar, mandar esse manifesto para esses 6 líderes aí, não é? Que a gente resolveria rapidinho. Lógico, uma cópia também para o presidente, mandar uma para o presidente Davi Alcolumbre, né? Claro. Para que ele fique sensibilizado, né? E manda também para o Democratas, né? O Democratas hoje também, né? Para o nosso senador Rodrigo, lá de Minas, Rodrigo Pacheco. E aí é o suficiente para a gente colocar na pauta e votar. Então, não vejo dificuldade. É só articular semana que vem. A gente vota o Fundeb e, na sequência, eu cobro o Fundeb da Ciência e Tecnologia. Maravilha. Fábio? Senador, pelos nomes que o senhor elencou aqui, há praticamente um natural alinhamento dos planetas, viu? Porque nós não vemos aqui nenhum nome que... a Daniela Ribeiro, por exemplo, tem dado uma contribuição fantástica, a senadora Daniela, né, para o avanço da ciência e tecnologia na Paraíba, né? Ela tem prestigiado em muitas instituições. Nós temos aqui o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa da Paraíba, o Roberto Germano, que é testemunha disso, né? Ou seja, também temos o Eduardo... presidente da comissão. Pois é. Ou seja, há um alinhamento muito grande aqui. Eu acho que agora é só mão na massa, trabalhar, né, alinhar bem, e a gente tentar ver se a gente corre com o tempo. Nós sabemos que o Congresso Nacional tem uma pauta agora, né, muito grande. A reforma, inclusive a reforma tributária, está entrando aí pelo Congresso, né? Inclusive na reforma tributária, senador, o senhor falou nas pequenas e médias empresas, essa crise da pandemia veio permitir que muitos pequenos e médios empresários se inovassem para poder sobreviver. E, de repente, cai aí talvez um ponto de pauta que é tributar o comércio eletrônico. Ou seja, quem inova, é impressionante isso no Brasil, né? Eu não sei qual a sua opinião a respeito. Esse é o grande desafio, né, de você esclarecer, né, a diferença disso com a CPMF, né? Porque esse é o grande desafio do governo. O governo quer isso, mas tem a resistência do trauma da CPMF, né? Mas eu falei hoje, inclusive, né? A gente só vai aprovar a reforma tributária se ela vier completa. Não dá para você votar fatiado, né? Como estão fazendo. Agora, o onerário, por exemplo, a área de serviço, em 12%, para 12%, de 4% para 12%. Lógico que o pessoal de serviço não cria nenhum problema desde que desonere a folha. Então, a desoneração da folha teria que vir junto. Assim como esse imposto aí da era digital, que vai acabar sendo implementado até para custear os programas sociais, né? Mas tem que vir o pacote todo para a gente integrar com o da Câmara e do Senado e votar ainda este ano, também para valer para o ano que vem, tem que ser votado este ano, né? Agora, eu acho que se vocês mandarem a semana que vem esse manifesto para essa meia dúzia de senadores aí, a gente consegue pautar ainda no mês de agosto, né? Não sei, julho é meio difícil, mas agosto a gente tem todas as condições de votar. Basta articular aí esses 6 senadores aí. Espetacular. Nós vamos fazer o nosso papel. Nós já temos até um texto escrito. Essa semana, o Luiz Davidovich, da ABC, iria submeter ele à CNI e à MEI, né? Nós já temos um conjunto de entidades que concordaram com o texto já. Ver se a gente agiliza isso, né, Fábio? Para a gente trabalhar com esses líderes. Eu acho que o senador Exalci nos deu os caminhos das pedras aí para a gente trabalhar essa semana essas lideranças, né? Agora, eu queria já encaminhar, são 19 horas e 13 minutos, a gente tem procurado manter aí um ritmo de 45 minutos de programa, né? Fábio, queria encaminhar você, então, para você encaminhar as suas últimas palavras e depois a gente encaminhar o encerramento com o senador Exalci. Fábio, por favor. Bem, em nome, senador Exalci, das 26 fundações estaduais de amparo à pesquisa, não é? As fundações, a boa parte delas o senhor conhece, o funcionamento de uma fundação, é um braço operacional importante nos estados para poder executar não só a política do governo estadual, mas também as políticas nacionais, né? Tem muitas fundações, senador Exalci, que a existência delas depende muito da garantia da existência e da perenidade dos recursos para a ciência, tecnologia e inovação no plano nacional.
Então, nós somos encadeados a esse ecossistema nacional, né? Então, em nome dessas 26 fundações estaduais de amparo à pesquisa, nós queremos agradecer de público ao seu empenho, seu trabalho, né? A gente sempre diz isso, né? Um mantra que nós dizemos: aquele que passa por uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, ele é mordido pela mosca, né? da ciência brasileira, né? E o senhor foi mordido pela mosca lá quando foi secretário de Ciência e Tecnologia, e que bom vermos que no parlamento brasileiro tem pessoas com essa capacidade de trabalho e também com esse estímulo por lutar pela ciência brasileira. E eu acho que essa pandemia veio mostrar que a gente precisa não só popularizar mais a ciência brasileira, como também mostrar para a sociedade que cada centavo que é investido no pesquisador e na formação de pessoas, né, ele vale a pena, porque a gente tem condições realmente de contribuir com o desenvolvimento econômico e social desse país. Senador? Bacana. Eu quero agradecer, né? Acho que a gente precisa fazer mais debate, né? É o que você disse, a gente precisa popularizar a ciência, tecnologia e inovação. As pessoas precisam entender, não é que qualquer remédio só existe em função da pesquisa, né? Então, o celular, né, que todo mundo hoje tem, nasceu, evidentemente, com a inovação, com o investimento em pesquisa de anos e anos. E agora ficamos aí todos torcendo para a vacina, né, do Covid, como se fosse um passo de mágica, né? Querer uma vacina, do dia para a noite acontece, não é assim. Então, eu acho que hoje está no ponto de você mostrar para a sociedade a importância mesmo da pesquisa. Eu acho que agora dá para você mostrar fatos reais, né? A vida real. E é isso que eu peço sempre, né? Para a gente popularizar isso, porque as pessoas acham a ciência, a inovação, um tema muito complicado, mas é muito simples, né? A coisa é muito simples. Então, temos que investir mais na ciência nas escolas, né? As escolas também pararam de investir em ciência e a gente tem que investir nisso. Não tem outra saída que não seja realmente ciência, tecnologia, inovação e educação, né? Então, agradeço, parabéns aí, Celso, pelo trabalho, Fábio. Manda um abraço para todo mundo lá do CONFAP, né? Acho que as fundações, né, têm um papel relevante em cada estado, em cada município, né? Eu acho que nós já temos 27 hoje, né? O ideal é que tivesse também... Tá faltando a de Roraima. A de Roraima estava já saindo, mas a pandemia impediu as discussões. Mas já estava com um projeto de lei para ser discutido na Assembleia, né? Vou conversar, inclusive, com os senadores aqui para pressionar lá, porque Roraima precisa, né? Já era para ter também há muito tempo isso aí, né? Mas parabenizar vocês pela iniciativa aí e agradecer o convite. Estamos lá à disposição. E vou aguardar o manifesto. Manda para o meu e-mail. Tá bom. Eu quero agradecer, senadora, a todos que estão nos assistindo, diversas manifestações aqui. Não vou citar todas, mas eu vi assim, o Gagione, o Mário Neto, o Chico Saboia, todos falando que vão atuar com os senadores dos seus estados. Acho isso sensacional. A reitora Soraya Ismaili, que também participa pela Andifes aqui do ICTP, que já esteve no nosso programa também, né? Também se manifestando aqui, é um prazer ter todos vocês. Nós estaremos novamente aqui sexta-feira, às 18h30. Queremos criar esse canal de diálogo da ciência com o parlamento. Senador Isalci, eu agradeço imensamente a sua disposição, a sua equipe, na pessoa do Paulo Baroni, por ter nos atendido sempre tão prestativamente, né? Isso é importante para a gente, estar sempre dando devolutiva daquilo que a gente propõe, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas. Agradecer muito e dizer que eu fico muito satisfeito, Isalci, a gente bater um papo agora contigo, né? E, assim, ao vivo, né? Combinando o caminho das pedras para ver se a gente vence esse grande obstáculo, né, que é fazer a aprovação do seu PLC 135, meritoso para a ciência brasileira, como foi a sua atuação junto à aprovação do Marco Legal em 2015 e anos anteriores também, mas particularmente na votação da Câmara no primeiro semestre de 2015, né, que pode criar um ambiente melhor para a ciência brasileira e a inovação. Muito obrigado, senadores. Celso, eu quero aproveitar que você falou no Mário, o Mário está aí, né? O Mário pode conversar com a Anastasia, que é uma pessoa que é muito respeitada no Congresso, e ele está no PSD agora do Otto. Se o Anastasia conversar com o Otto, ele bota na pauta imediato. Então,
Pede o Mário para dar um toque lá no Anastasia e no Rodrigo Pacheco também, que é líder do Democratas, né? Eu acho que pode ajudar muito isso aí, tá bom? Beleza, isso aí. O Anastasia já nos ajudou em algumas questões já no Congresso. Ele encaminha bem as questões lá, enfim. E o Rodrigo também foi deputado conosco, né? E agora é senador pelo Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos, obrigado, senador. Fábio Guedes, prazer estar contigo novamente hoje, né? E até sexta-feira, nesse mesmo canal, às 18h30, falando de ciência e falando de parlamento. Muito obrigado a todos.